Bom dia, minha turma. Vamos falar aqui um pouquinho sobre noções de estatística, né? Que é um assunto muito abordado hoje em questões do Enem e em questões de vestibular tradicionais, principalmente nas provinhas da Consultec. Bom, vamos primeiro abordar aqui o tema moda. Moda que eu vou representar por MO. Então, vamos supor que certo dia você está num determinado local e você observa assim, as roupas de algumas pessoas. E você observa que as roupas que mais aparecem em relação às cores é a roupa preta. Então, olha só, estou te afirmando que entre aquelas pessoas, a cor mais abordada é preto. Então, se eu falar de moda, é um elemento que aparece com maior frequência. Como nesse caso, a cor predominante é o preto, eu vou dizer então que moda é a cor preta. Então, de uma coisa simples, eu vou dizer então que moda é o elemento mais frequente. Então, aquele elemento que aparece com maior frequência, eu vou chamar então isso de moda. Outra coisinha muito abordado, principalmente no Enem, é a chamada mediana. Aqui pra gente, ó, MD. Então, mediana. Você vai pegar um conjunto qualquer e vai dispor esse conjunto em uma ordem. Ou numa ordem crescente ou numa ordem decrescente. Aí você vai dizer que, se a quantidade for par, a mediana vai ser a média aritmética dos termos centrais. Se a quantidade for ímpar, você vai dizer que a mediana é o termo central. Então, vamos botar assim simples para a gente, ó. 2.1. Vou dizer o que então? Número de termos par. Minha turma, se a quantidade for par, eu falei o que mesmo? A média dos dois centrais. Vamos supor então que você pega uma série qualquer, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Então, nesse caso da gente, os dois centrais seria quem, turma? O A3 e o A4. Logo, para esse exemplo, eu vou dizer então que a mediana seria quem? A3 mais A4, tudo isso aqui sobre quem? 2. Não esquecendo que eu preciso dispor em uma ordem, ou numa ordem crescente, ou numa ordem o quê? Decrescente. E uma outra situação, aqui em cima pra gente, ó, 2.2. Eu vou dizer para ele que número de termos ímpar. Número de termos ímpar. Se eu pegar essa mesma sequência, vou dizer o que para ele? A1, A2, A3, A4 e A5. Nesse caso, a mediana seria o elemento o que, minha turma? A3. Vou voltar, não esqueçam. Precisa dispor numa ordem crescente ou numa ordem o que? Decrescente. Se for par, a média dos dois centrais e se for ímpar, o elemento central. Outro tópicozinho abordado para a gente, eu vou chamar assim, ó, variância. Variância, que vou representar pela letra V. V de variância. Bom, vamos supor que você está bem assim, olha, como é que você foi no vestibular? Rapaz, eu fiquei em matemática acima da média. Ou você pode estar abaixo da média, ou você pode estar na média. O estar acima da média, na média ou abaixo da média, isso é chamado de desvio. Então, para eu achar essa variância, eu preciso voltar antes em desvio. Então, o que seria para mim um desvio? Vamos pôr aqui dentro para a gente, ó, desvio. Vou dizer que D, e esse D, desvio, eu vou dizer que, turma, é a diferença entre cada termo e a média aritmética. Minha turma, como é que eu faço para encontrar média aritmética? É só eu somar e dividir pela quantidade. Então tá aqui, ó. O desvio é você pegar o seu valor ou o seu termo e subtrair da média. Logo, eu vou dizer então que desvio D, eu vou dizer que é um valor qualquer menos a média aritmética. Então, quem seria essa variância? A variância seria a média aritmética da soma dos quadrados dos desvios. Ou seja, ó, variância V seria D1
ao quadrado mais D2 ao quadrado mais D3 ao quadrado mais dN ao quadrado. Tudo isso aqui sobre quem, minha turma? N. Então, variância seria a média aritmética da soma dos quadrados dos desvios. E aí, para finalizar, ele vem te perguntar aqui, ó, quem é o meu desvio padrão? Desvio padrão. Vou dizer que isso é um DP, desvio padrão. Ô turma, o desvio padrão, ele seria para a gente a raiz quadrada da variância. Então, depois que você encontra a variância, a raiz quadrada desse valor, eu vou chamar então de desvio padrão. Só para dar uma fechada, moda, o elemento mais frequente, mediana, o termo central, se for ímpar, a média, se for par, desvio, a diferença entre o valor e a média, a variância é a média da soma dos quadrados desses desvios, e quem é o desvio padrão? A raiz quadrada da variância. Um abraço do garotinho. Essas